Salve, condutores! Muita gente me pergunta se eu tive dificuldade para aprender a dirigir. Porque quando me vê dirigindo, parece que eu nunca tive dificuldade. Então, eu vou responder para vocês com algumas passagens depois de habilitada, tá? Vamos lá. Senta que lá vem conversa. Senta que lá vem história. No começo, quando eu me habilitei, bom, primeiro eu reprovei na baliza. E fiz tudo errado, empurrei o carro para o lado errado. O examinador chegou e disse, ó, pode parar o carro ou a senhora está reprovada. Chorei 3 dias, 3 noites, fui para casa, nossa, fiquei desolada. E naquela época não tinha vídeos como tem no meu canal hoje. Vídeo de acolhimento emocional, vídeo com exercício emocional, não tinha nada disso. E eu ia procurar, dentre os poucos vídeos que tinham, era vídeo sobre a história da superação do Ronaldo Fenômeno, que tinha estourado o joelho, que disseram que nunca mais ele ia jogar futebol na vida. Ele foi lá e ganhou a Copa do Mundo. De um outro atleta, um cara da corrida rápida, corrida de fundo, e ele estava quase ganhando a prova, teve um estirão na coxa, começou a mancar e foi mancando com dor. O pai dele saiu da arquibancada, veio, apoiou ele foi chorando, mancando até o final, até me emociona. E na próxima prova ele foi lá, treinou e estava lá, mas o mérito foi ele, com todas as dores, sabendo que não ia ganhar a prova, ele não desistiu. Ele foi em frente. Ninguém lembra quem foi o vencedor dessa prova, mas lembra desse cara. Outra coisa, Gabriele Andersen, Olimpíadas, se eu não me engano, de 84. Gabriele Andersen não ganhou a maratona. Chegou em último, toda torta, mal podia caminhar. Ninguém lembra quem ganhou essa prova, mas lembra do exemplo de força, de garra, de resiliência, de chegar até o final, de cumprir a missão. E eu fui me inspirando em pessoas que tinham perdido tudo. Tem um clipe da Gloria Estefan chamado Reach, R-E-A-C-H, Reach, que tem a música dela cantando de fundo e tem clipes de atletas no fundo. Inclusive da Maureen Maggi, que quando ia competir no atletismo, no salto, era um tipo de salto, aquele que tem a caixa de areia e a pessoa pula mais, quem vai mais longe. A Maureen Maggi, antes dela começar a prova, ela ficava, vamos, focada, o olho vidrado, olhando para frente, vamos, ela mesma se apoiando. E teve um momento dela que ela perdeu, que ela chorou muito, ela se preparou 4 anos por esse dia, deu errado. Mas na outra Olimpíada ela foi lá e conquistou. Com toda a alegria do mundo, é uma coisa que me arrepia. Então eu fiz um post. Resultados são apenas resultados e podem ser mudados. Um primeiro post dela chorando porque perdeu e no outro porque ela ganhou. Foi assim que eu me levantei, sozinha, com todas as minhas dores, as minhas mágoas, com o meu choro, com as pessoas desacreditando em mim. Márcia, mas como é que tu pode ter errado uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil para quem dirige, né? Não é quem dirige que está fazendo a prova do Detran. É aquele que está aprendendo e que tem dificuldades. E eu ficava horas naquele YouTube, sempre procurava, não desista, você vai conseguir, como se reerguer depois de uma queda. E ali eu fui fazendo parte dos meus vídeos emocionais que tem aqui na playlist do canal. Vídeos como o tropeço, o tombo e o recomeço. Esse é um vídeo muito bom para você conferir. Ouvir atentamente, pausar, refletir no que acontece com você. Foi assim que eu consegui passar no meu exame de direção, sem ajuda de ninguém, com gente fazendo piada, gente que não me ajudava.
e eu fui para frente. E eu consegui. Veio a hora de comprar o carro. Não tinha ninguém para ir buscar aquele carro para mim. Tinha que ser eu. Eu tinha que ir. Fui. E talvez se eu tivesse dinheiro para pagar alguém para ir buscar aquele carro, eu pedi para as pessoas, não posso, não posso, não posso. Hoje eu repensaria. Repensaria mesmo. De repente também não tinha dinheiro para pagar para alguém, para a mulher lá trazer para mim. Quando eu comprei aquele carro, eu combinei meio-dia para a dona do carro tá lá, né? Ela veio, quando eu vi o carro estacionar na frente de casa, eu gelei. E passou um misto de sentimento. O meu primeiro carro, de família humilde, nunca tendo dinheiro para comprar nada. Juntei, foi o carrinho que eu consegui. Aí ela entrou, ofereci um copo d'água, a gente conversou um pouquinho, ela, vamos lá? Vamos no cartório, naquela época era ir no cartório para fazer a transferência. Vamos no cartório. E ela disse para mim, quer ir dirigindo o teu carro? Eu disse, não, pode ir dirigindo, pode ir dirigindo. Eu pego o carro lá no cartório. Aí fomos ao cartório, a gente resolveu na hora de ir embora. E aí, quer dirigir o teu carro? Não, pode ir e tal. Achei que ela ia me levar em casa, olha a minha ingenuidade. A mulher ia me levar em casa. A ex-dona do carro, que já não era mais dona do carro, a dona era eu, ela ia me levar em casa. Eu achava isso. Ela disse, olha, não posso te levar em casa. Naquela época nem Uber tinha, senão eu pagava um Uber para levar ela. Ela disse, tu vai ter que dirigir. Eu vou dirigindo o teu carro até a minha casa e de lá tu pega e vem. É como se eu estivesse dando uma carona para ela. Gente, a casa da mulher ficava numa baixada. E eu ainda tinha dificuldades do tempo da autoescola com ladeira, de achar o ponto. Minha primeira vez dirigindo sozinha, sem instrutora do lado, para ficar mexendo em pedal para me ajudar. O carro morreu umas 10 vezes. Quando o carro conseguiu pegar, eu estava subindo a ladeira, lá no topo, na parte mais nojenta da ladeira. Um cachorrinho coçando as pulgas no meio da rua. E eu, sai cachorro, sai cachorro, sai cachorro, o cachorro não saiu. Tive que parar o carro, recomeçar tudo de novo. Tive que ir lá fora pedir pro cachorro sair. Cachorrinho, por favor, sai da rua. E o cachorro coçando as pulgas e me olhando. E eu não sabia desviar para sair do cachorro. Aí a dona viu que eu tava lá. Ela, oi, o que aconteceu? Disse, não, é que eu tenho dificuldade para dirigir. E ele não quer sair da rua e eu não sei fazer aqui a volta. Aí ela riu primeiro e depois tirou o cachorro. A gasolina foi acabando e eu não achava o caminho para onde eu tinha que ir. Acendeu a luzinha amarela e eu apavorada, porque não tinha habilidade para dirigir. Achava que na autoescola, como eu tinha dirigido, sou habilitada, vou dirigir, vou levar o carro. Foi onde deu tudo errado. Até eu achar uma placa que dizia que ia para o bairro onde eu moro, era daquelas ruas de fluxo rápido, assim. Quando limpava aqui, não tinha carro aqui, tinha um monte lá. E eu tinha que esperar brecha nos dois lados para eu poder ir. Se um motorista habilitado já demora com isso, o experiente, imagina uma pessoa que estava começando a dirigir. Uma coisa que eu fiz com sucesso foi colocar meu carro na garagem. Minha garagem alta com 45 graus de inclinação. Consegui não bater no pé direito da casa e não derrubar a casa. Daí o carro ficou... Nossa, esse carro morreu um monte no caminho. Eu pedi ajuda para estranho. Os caras, eu não posso te ajudar não, moça, porque eu vou achar o ponto para ti, tá cheio de ladeira, tu vai deixar morrer de novo. Fui abandonada no meio da minha dificuldade. Aí chegou um cara e disse, moça, toma cuidado, porque teu carro tá morrendo muito, pode afogar. Era carburador na época, pode afogar o carburador aí. Nossa! Aí o cara, assim, o outro que tava junto falou, puxa o desafogador. Era um botão que tinha. E eu, o que é isso? Onde que fica? O cara olhou pro outro, só revirou o olho. As pessoas não compreendem a dificuldade de quem está aprendendo a dirigir. Não adianta, as pessoas não compreendem. E a gente tem que aprender a lidar com isso.
Aí o cara, olha, dona, se ficar morrendo desse jeito vai acabar a bateria. Quando eu cheguei em casa, nossa, eu fui fazer uma conversão antes. O carro morreu, quase que um caminhão bate atrás, quase que acaba com o meu carro. Cheguei em casa finalmente. Tinha dificuldade, eu só tinha 2 metros para frente, 2 metros para trás. Como é que eu vou tirar esse carro da garagem? Deixei o carro entalar na garagem. Tive que chamar vizinho para ajudar a tirar. Uma época de enchente. Em Blumenau tinha enchente. Não, vou ter que tirar esse carro daqui e eu vou ter que comprar comida, água, vela, tal, fazer um estoque, porque acabava a luz, acabava a água. A gente ficava no escuro lá em Blumenau, né? E eu fui, não sabia estacionar dentro da vaga, botava o carro do lado da rua, botava o carro de qualquer maneira. Eu não sabia estacionar aquele carro, como as pessoas fazem, para entrar em vaga de 90 graus. Era uma dificuldade para mim. Fui dar carona para uma amiga num dia de chuva que ia no cabeleireiro. Parei o carro lá longe. Ela disse, meu Deus, mas tá muito longe, eu vou pegar chuva. Eu não sabia voltar, eu pedia para os outros. E isso me angustiava, porque ia aumentando a minha dificuldade. Mas foi nesse episódio da enchente, em que eu consegui ir no mercado, comprar, colocar as coisas no carro, vir toda orgulhosa dirigindo. E a minha amiga dizendo, tu tá fazendo zigue-zague. E eu, meu Deus do céu, como é que eu resolvo isso? E aí eu falei, vamos comer um espetinho de carne no palito, morta da fome. Gente, não me ensinaram a entrar, a reduzir para a segunda ou até para a primeira, quando necessário, para entrar no estacionamento. Eu entrei de terceira, o carro entrou forte, pisei com tudo no freio, fiquei a um dedo de derrubar a parede. Atrás da parede tinha 2 churrasqueiras, funcionário trabalhando, pessoas nas mesinhas comendo. Se eu tivesse derrubado aquela parede, seria uma tragédia. Pessoas poderiam se machucar seriamente e até morrer. Foi ali que eu decidi, não vou dirigir mais. Não vou. Vou dar um tempo, vou. Nesse tempo não é que eu vou abandonar. O carro vai ficar lá e eu só vou mexer nele quando eu souber o que eu estou fazendo. Corri para a internet procurar ajuda, não tinha nenhum desses canais ainda que hoje vocês veem que tem aí um monte, né? E eu fui aprendendo aos poucos. Era o tempo do Orkut. Muita gente que me acompanha ainda hoje me acompanhava no Orkut, desde aquela época. E aí eu entrava no grupo, aí os mais novos, que eu já tinha cabelo branco, lá vem a velha que não sabe dirigir. Lá vem a velha chata. Olha a velha, veio fazer pergunta. E a molecada só pra zoar os outros. Sabe, naquela época eu já sentia o preconceito de idade. Naquela época eu já sentia o etarismo à flor da pele. Foi uma época difícil. Aí eu fui reclamar pra dona do grupo. Eu falei, olha, eu faço uma pergunta, o nome do grupo é Ajuda para Dirigir. E tem pessoa lá que vem, me xinga, me humilha, pratica preconceito. Tu tem como punir essas pessoas? Aí a dona do grupo falou, olha, eu vou te dar esse grupo se tu quiser. E eu não sabia nada. Aí eu falei, mas por quê? Perguntei para ela. Ela disse, porque eu não dou conta, só tem gente zoando os outros. E eu não consigo, não tenho tempo para ajudar. Aí eu falei, tá, eu quero o grupo. Primeira coisa que eu fiz, bani todo mundo que estava me zoando com preconceito, xingando. Botei todo mundo para fora, bani. Naquele tempo era o termo banimento, bani do grupo. Comecei a convidar instrutores, pessoas que já dirigiam para poder ajudar, que tinham vontade de ajudar. As pessoas vinham e com aquele pouco de informação, porque as pessoas não tinham tempo, eu ia treinando. Ia em outros grupos. Velha burra, não sabe dirigir, volta para autoescola, tirou carteira onde? Gente, é muito humilhante. Nossa, é muito triste tu ter que ouvir esse tipo de coisa, tu ter que ler esse tipo de coisa. Aí eu pensei, primeiro me perguntei, será que todas as pessoas
tem esse tipo de dificuldade que eu estou tendo? Será? Será que é no Brasil inteiro? Fui perguntar, fui lá pro Google lá, quantas pessoas tinham medo de dirigir. Quando eu vi que era milhões, opa, não estou sozinha. E eu pensei, qual é o país do mundo onde as pessoas aprendem e saem da autoescola sabendo dirigir, ou pelo menos com uma noção muito melhor do que aqui no Brasil? E aí eu cheguei em sites, em países como a Itália, como a Suíça, como a Suécia, e comecei a estudar o processo de habilitação deles. Lá se começa aos 16 anos, 2 anos antes de tu ter uma habilitação definitiva, e fui estudando, e comecei na prática. Fui obrigada a aprender italiano, porque o Google Tradutor naquela época era uma porcaria. Hoje está mais próximo da realidade, ainda tem alguns erros. E não dava para tu falar com as pessoas usando o Google Tradutor. Eu fui aprender italiano, gente, que é uma língua que eu tenho uma afinidade. Eu acho que se eu vivi outras vidas, eu devo ter nascido na Itália pela paixão, pela cultura, pela admiração, pela língua deles, essa paixão, admiração que eu tenho. Fui aprender italiano, fui me virar com aquele italiano. Eu ia para chats conversar com as pessoas. E quando eu ouvi, nossa, você não parece brasiliana, como eles dizem, né? Brasileira. Você fala muito bem, escreve muito bem. E aí eu pensei, agora eu estou preparada. Comecei a entrar em contato, enfim. Eu fiz uma preparação, eu elaborei minhas próprias estratégias e fiz minha preparação. Aprendi com instrutores na Europa, na Suíça, na Itália, na Suécia, com quem falava italiano. Uma parte da Suíça fala italiano. E foi assim que eu fui, naquela época, internet discada, cara pra caramba. Eu tinha que deixar de pagar algumas contas para pagar a internet. Trocava e-mail, naquela época internet lenta, caía o tempo todo. Discada, era horrível, horrível. Essa musiquinha aí, ó. Alguém vai lembrar desse tempo? E eu fui elaborando o meu próprio plano de treinamento, conforme eu ia aprendendo, conforme eu ia assistindo os vídeos das aulas que eles iam me enviando. Era assim que eu ia fazendo, sabe? Eu ia fazendo dessa forma para poder dar certo. Eu ia treinando. Eu tinha 2 metros para frente, 2 metros para trás, era o que eu ia treinar. O controle de pedal. Eu não tinha dinheiro para pagar aula para habilitados. Se tivesse pago, acho que também não teria resolvido tanto as minhas dificuldades como resolveu. Superei as minhas dificuldades com os treinos. Hoje em dia eu leio nos comentários, que pena que você não mora aqui na minha cidade, vem pra cá me dar aula. Gente, hoje em dia é tudo online, você pode aprender online com os vídeos do canal, ver o vídeo, pausar o vídeo, voltar na explicação, assistir quantas vezes quiser. Tem isso, sabe? Tem tudo isso. E não precisa a pessoa estar do lado. Eu não dou aula sentada do lado dizendo para a pessoa, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não. Eu sento aqui, eu demonstro, eu explico, eu vejo a pessoa fazer, eu corrijo o que ela está fazendo. E isso ela pode fazer. Quando se torna, por exemplo, um membro do canal. Quando entra para o meu curso, Método Márcia Pontes, o método que eu aprendi a dirigir muito rapidamente, com 3 meses, estava em rodovia, BR-101, em feriado de carnaval, porque eu treinava. Então não tem isso de tu decorar, preciso memorizar, preciso decorar, tu precisa de conhecimento. Tu não vai dirigir decorado, tu vai aqui, ó, aprender com o treino a não perder o tempo de troca de marcha. É com o treino, tu vai treinar teu movimento para dirigir. É isso que você precisa, para te dar autonomia, que é o saber fazer sozinha, para ter independência, que é para não depender dos outros. Ficar de pires na mão pedindo toda a vida que leve nos lugares. E para você ter liberdade. A liberdade só vem com autonomia, mas independência é igual liberdade para dirigir. Foi assim
muito rapidamente, contando alguns desses micos para vocês, porque eu já tive todas as dificuldades que vocês tiveram. Olha, talvez tivesse até mais, porque eu não tinha quem me ajudasse, não tinha um carro bom, era um carro carburado, era muita dificuldade, achar o ponto, mas eu superei com os treinos. Aprendi a amar a direção. Hoje, foi isso que me levou a fazer a faculdade de segurança no trânsito na Unisul de Palhoça, em Santa Catarina, a fazer a minha especialização em planejamento e gestão do trânsito na Unicesumar, a aprender a fazer a minha especialização em direito de trânsito na Escola Verbo Jurídico de Porto Alegre, a me tornar instrutora de trânsito, examinadora de trânsito, a ter esse canal no YouTube, que é desde a época que eu não sabia dirigir, as pessoas iam acompanhando minhas aprendizagens e os meus treinos, para chegar onde eu estou hoje. E eu ainda sou motorista de aplicativo. Trabalho todo dia, sou obrigada a trabalhar todos os dias como motorista de aplicativo. Gostaria que fosse diferente? Gostaria, mas não é. Então eu vou florescer onde eu estou plantada. Eu gostaria de ter um carro automático? Gostaria, mas eu não tenho. Então eu vou florescer onde eu estou plantada. Eu tenho esse carro para dirigir e é esse carro que eu vou dirigir. Porque como eu dirijo muitas horas por dia, nessa troca de marcha eu sinto muita dor no braço. Venho para casa, passo uns troços lá, põe gelo, gelol, um monte de coisa. A dor passa, alivia, vamos de novo. É assim, tem que ser. Mas eu faço uma coisa que eu amo, que é dirigir e interagir com as pessoas. Desde que eu comecei como motorista de aplicativo, nos 2 aplicativos que eu trabalho, minha nota é 5. Não caiu nenhuma vez, ninguém me deu uma nota baixa. Por quê? Eu faço o que eu gosto. Eu treinei, eu domino a direção, eu faço uma direção segura para as pessoas. Transporto as pessoas, criança, bebezinho, todo mundo, idoso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que sem treino não sai do lugar. As pessoas querem decorar, memorizar. Tu não vai dirigir no nível do pensamento, só em sonho. Tu vai dirigir no nível do movimento. Tu vai aproveitar as tuas capacidades cognitivas para quê? Entender como faz o fundamento, ter conhecimento sobre como executa e partir para o treino motor. Treinar teus movimentos. Parar de colocar a muletinha psicológica sentada do lado. O que é que eu faço agora? Você é motorista, você tem que confiar em você. Quem vai tomar decisão no trânsito é você. E se o outro te manda fazer uma coisa errada, você faz e tem consequência, é você que vai responder. Tudo é diferente. O espelho retrovisor é diferente para o motorista. Só o motorista tem acesso a esse espelho aqui. Mesmo que tenha um outro do lado, não vai refletir o olhar do motorista. Tudo. Só tem volante, pedal, banco, tudo para o motorista, câmbio para o motorista. E você tem a missão de aprender a dirigir, de realizar o teu sonho ou a tua necessidade, suprir a tua necessidade de dirigir. E dá para ganhar dinheiro com Uber, viu, gente? É puxado, puxa pelo carro, gasta gasolina, mas ainda assim a gente consegue sobreviver e pagar nossas contas. É isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Se você ficou espantado, ô Márcia, tu já teve dificuldade para dirigir? Sim, muita. Quer deixar o teu comentário? Quer fazer alguma pergunta? Como é que eu superei minhas dificuldades? Treinando. Treinando com o conteúdo e o passo a passo que tem no meu curso, o Método Márcia Pontes. Você sabe o que vai treinar primeiro, mas os vídeos do canal aqui também ajudam muito na parte emocional, na parte prática. Quer aprender a dirigir mais depressa com uma sequência de treinos? Tá lá, meu curso com 300 videoaulas tá só R$500, gente. Só R$500. Porque eu tô precisando de grana. E vocês estão precisando aprender a dirigir, então um ajuda o outro e vamos em frente. Eu espero teu comentário nesse vídeo. Bota aí o comentário, me conta quais são tuas dificuldades. Se não tiver vídeo no canal, eu produzo o vídeo certo para você.
O meu nome é Márcia Pontes, eu sou sobrevivente do medo de dirigir e estou aqui para te ajudar. Para você também se tornar um sobrevivente do medo e das dificuldades para dirigir. Grande beijo. Até a próxima.